Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Para aqueles que estiverem sintonizados com esse momento de mudança, principalmente de mudança íntima, e que nós estejamos sintonizados sempre com a espiritualidade, com o intuito de mostrarmos algo de positivo, de transformação na nossa vida, para que influenciemos as pessoas que nos acompanham, para que sejamos verdadeiros educadores, como espíritas que somos, que nós mostremos o nosso lado mais cristão nessa hora e que sejamos mais amigos, mais irmãos, mais solidários nesses momentos, para que nós entendamos o nosso papel como espíritas cristãos. Que assim seja. Então eu passo a palavra agora ao João, e o Fernando vai comandar daqui, depois, no finalzinho, a gente volta. João, por favor, fique à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente estar junto, né? Eu estar, apesar da distância, perto do meu irmão, né, do Marcelo. Ele, olhando nós dois na tela, diz que, se a gente fizer uma comparação, procurar alguma coisa parecida, mas eu penso que a minha mãe e meu pai gastaram a beleza tudo nele e no outro irmão meu, né? Além da irmã que a gente tem. E eu fiquei meio judiado nesse ponto, mas não tem problema não. A gente vai tentando melhorar por dentro, né? Já que o lado de fora não ajuda. Eu escolhi o título da nossa conversa de hoje, o Dia D, mas se a gente for pegar historicamente o que significa o Dia D, ele surgiu na Segunda Guerra Mundial, há mais de 70 anos atrás, né? Foi o dia em que os aliados invadiram o continente europeu para, pouco mais de um ano depois disso, terminarem com a guerra. Mas o termo Dia D depois tomou outras conotações. E a conotação que a gente vai usar hoje é aquela que diz respeito a um dia especial, a um dia que pode significar para cada um de nós algo de mudança, de transformação, melhora. Eu começo contando uma história que aconteceu em Jerusalém, nos arredores do Templo de Jerusalém. Ali estava um jovem bonito, cabelos lisos, atraente, olhar melancólico, e por ali passava também uma jovem, que se tocou pela imagem daquele jovem, daquele moço, daquele forasteiro, e ela se dirigiu a ele, tocada pela paixão que naquele momento tomava conta dela, para poder demonstrar para ele o desejo que ia dentro de si, de estar próximo dele, e passou a convidá-lo para que ele acompanhasse ao local onde ela morava.
Dizia ela que ali nas proximidades, numa extensa vila cercada de rosas, à sombra de um arvoredo, encontrava-se a sua casa. E ela chamava-o para ali ele se descansar, para que ele pudesse se reconfortar, para que ele recebesse ali na casa dela um tratamento todo especial, e que muitos viajantes passavam por ali em busca de prazer, em busca de descanso. Ela dispunha de músicos, de dançarinas, de instrumentos que pudessem levar, através do vinho e da música, um pouco de diversão para as pessoas que ali estavam. Mas, escutando isso, o jovem continuava mudo, e ela prosseguia nos seus pedidos. Jovem, por que você não me responde? E ela disse uma frase que marcou muito o momento entre os dois. Ela se dirigiu a ele dizendo assim: descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. E continuou: tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, por favor, atende. E ele continuava demonstrando a sua calma, a sua tranquilidade, ela naquela vibração febril de tentar conquistá-lo. E numa última tentativa, ela só perguntou para ele: não virás? E ele, constrangido, daquele olhar esfogueado, ele apenas respondeu: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? É o começo de uma história para que a gente reflita que muitas vezes as pessoas ou nós mesmos buscamos a felicidade, a satisfação dentro de nós em coisas do mundo, que também a gente não pode descartar que são coisas importantes, né? Muitas vezes as pessoas buscam a satisfação, a felicidade, a alegria no prazer da vida. Muitas vezes nos prazeres da atração física, mas quando as pessoas encontram essa possibilidade, elas veem dentro de si que ainda existe um vazio, que esse vazio ainda não foi preenchido. Outros buscam a satisfação no dinheiro e, muitas vezes, até de forma correta, pelo trabalho, pelo esforço, buscam conquistar uma certa segurança que imaginam lá na frente vai trazer felicidade, a conquista financeira, a conquista de bens, muitas vezes a casa boa, recheada de imóveis, de eletrodomésticos, de comida farta, mas muitas vezes nós estamos dentro de uma situação dessa, mas dentro de nós ainda encontramos um vazio, algo pedindo para nos preencher que a gente não consegue encontrar no momento. Outros buscam a satisfação e a felicidade no poder, e às vezes gastam uma vida inteira atrás da busca desse poder, dos títulos, da fama, das conquistas, e quando isso também chega, que para essa pessoa seria o seu dia D, eles percebem que não, que simplesmente aquele momento é o momento onde eles irão iniciar uma nova busca por um novo dia D. Eles vão buscar, talvez, outros objetivos, outros sonhos que possam se concretizar, né, os seus ideais se concretizarem, até que cada um de nós possa encontrar essa felicidade, essa busca que chama, que clama dentro de nós, que é uma coisa natural, né? Basta que a gente descubra aonde buscar. No livro Há 2000 anos, a grande maioria de nós acho que conhece, né? Se não lemos, a maioria de nós conhecemos o livro. O Emmanuel conta as vivências suas ao tempo de Jesus, uma encarnação passada, onde Emmanuel era um senador romano e o seu nome era Públio Lentulus. E ele era muito apegado a, como a gente disse, ao poder, às influências que ele tinha na alta sociedade, nos poderes, na religião. E, vivendo ao tempo de Jesus, em determinado momento da vida, ele teve notícias de Jesus. E Jesus provocava nas pessoas influentes da época um certo medo, né? Porque Jesus trazia notícias diferentes, ele trazia uma nova visão de vida, e isso incomodava as pessoas que estavam com as suas ideias estabelecidas até então. Mas Públio Lentulus, numa certa narrativa do livro, ele conta que procurou Jesus, que num momento de desespero, tendo a sua filha muito doente, já diagnosticada sem possibilidades de se salvar, e ouvindo tanta coisa boa, tanta cura que Jesus havia produzido, ele resolveu buscar a Jesus. Mas escolheu um dia que ele pudesse se encontrar com Jesus à noite, para que não fosse visto, não fosse reconhecido.
E ele narra no livro esse encontro que ele teve com Jesus. Ele conta que quando Públio Lentulus se viu diante de Jesus, à beira do lago, à noite, com o céu estrelado, ele sentiu uma emoção muito forte. Durante todo o encontro, ele não conseguiu pronunciar nenhuma palavra, só Jesus conversava com ele. Jesus, em alguns momentos do contato com ele, ouvia os pensamentos dele e respondia, e ele se assustava com aquilo. Como é que ele conseguia saber o que ele estava pensando? Porque ele estava tão emocionado que ele não conseguia pronunciar a palavra. E Jesus, em alguns trechos do contato, diz para ele: senador, por que me procuras? Não fora melhor que me procurasses publicamente na hora clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez, e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade? E ele cada vez se emocionava mais, né? E Jesus continua a falar para ele: eu não venho buscar o homem do mundo, orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar de volta ao regaço do Pai. E dentro daquela emoção toda que Públio Lentulus sentia, Jesus o magnetizava com sua presença, com o seu amor, e no final da conversa, né, do monólogo, porque só Jesus falava, Jesus disse o seguinte: depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. E conclui: está, porém, no teu querer ou aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Naquele momento, soava para Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, né, o mentor espiritual do Chico Xavier, soava para ele o momento da mudança. Ali ele se encontrava com Jesus, depois nas preces de Jesus, e voltando para casa, ele teve sua filha curada nos braços. Mas aquele foi o momento, o dia D, a hora H, para que Públio pudesse mudar, para que Públio pudesse tomar outro rumo na sua vida. Mas como a gente sabe, como a história conta, como os livros espíritas relatam, ele ainda teve que passar por vários anos, por várias encarnações, por vários momentos de sofrimento, para que pudesse depois se encontrar com Jesus. E eu fico pensando, né, fico me perguntando, trazendo agora a vivência para os nossos dias, né, para a grande maioria de nós, por que a gente demora tanto a permitir que esse amor se instale em nós? Eu tenho um companheiro nosso aqui da Casa Espírita, que fala que nós já somos doutores em Evangelho, né? O Evangelho já está presente nas nossas vidas há quase 2000 anos, né? A gente teve contato com ele através dos pergaminhos lá atrás, através dos livros. Teve um período em que a gente não tinha acesso às informações, né, dos escritos sagrados, mas de muito tempo para cá a gente tem contato com ele. Que dificuldade é essa que a gente tem para colocar esse evangelho no nosso dia a dia, para encontrar o nosso dia D, o nosso dia de mudança real? É claro que todos nós temos conquistas ao longo da vida, das várias encarnações, nós crescemos pouco a pouco. Mas aquele momento que talvez vai nos impulsionar a realmente falar: não, agora o meu caminho é esse, a gente ainda fica tropeçando até encontrar esse caminho. Eu lembro também um trecho, né, o final de uma música do Beto Guedes, Sol de Primavera, quando ele fala que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender, né? É o que eu falei a respeito do Evangelho. Nós sabemos de cor o Evangelho, só nos falta aprender, colocar em prática, né? Nós vemos, então, em outras passagens, outros personagens bíblicos, né, do Evangelho, momentos de mudança, né? Todos nós conhecemos várias dessas situações. Eu vou citar alguns deles para que a gente possa refletir. O primeiro deles, né, seria Maria Madalena, e cada um desses três que eu vou falar, personificam, né, são símbolo daquilo que eu falei lá no começo, do prazer, do dinheiro e do poder. A Madalena levava a sua vida em busca da satisfação através do prazer, mas encontrou num determinado momento da vida aquele vazio, aquela vontade de preencher algo de si que ela não encontrava em nenhum dos companheiros dela, e foi no encontro com Jesus que ela conseguiu modificar o seu caminho, seguir o seu caminho e construir a história bonita que a gente conhece através do Evangelho. O outro, Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que enriqueceu tanto através do trabalho quanto ilicitamente pelo que cobrava mais das pessoas, é a personificação da usura, da avareza, do dinheiro, né? Mas também no encontro com Jesus, quando Jesus
se convidou para estar se alimentando na casa dele, ele se propôs a mudança, se propôs a devolver o que ele fez, o que ele prejudicou as pessoas com juros, e a partir daquele momento também mudar o rumo da sua vida, né, e aproveitar o dinheiro que ele havia adquirido para poder ajudar as pessoas. E a personificação do poder está na história de Saulo, né, o Saulo, que era ligado aos poderes da época, né, que era perseguidor dos cristãos, e que também teve o seu dia D, a sua hora H, podemos criar até um outro termo, seu momento M, né, que foi quando ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, e a partir dali a sua mudança, e também ele mudou de nome, né, passou a se chamar Paulo de Tarso, e daquele momento de perseguidor de cristãos, ele se transformou um dos grandes divulgadores da Boa Nova, exemplos, né, e ensinamentos que nós temos às mãos até os dias de hoje. Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricarte Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotella Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática.